Oi, gente. E eu tava assim analisando, né? Eu tinha falado, acho que nos vídeos passados, a respeito que às vezes nós mulheres complicamos muitas coisas, né? Tipo, que eu tava falando em respeito a aniversários, né? Que eu fiquei muito chateada no passado porque não tinha sido recebida a felicitação de uma pessoa que mora aqui atrás. E eu tinha ficado muito chateada, sabe? E eu conversei com meu noivo a respeito disso, perguntando se ele se importava. E ele disse que não. Ele não ligava. Na verdade, ele não estava nem aí se a pessoa felicitasse ele ou não, se a pessoa lembrasse ou não. Para ele não fazia diferença nenhuma. E eu fiquei, gente, que coisa, sabe? E esse ano simplesmente eu não me importei. Não recebi. E para mim tanto faz, sabe? Eu não senti a mesma coisa, aquela pressão. Eu me senti, tipo, chateada. Nossa, por que essa pessoa não me felicitou? Foi tranquilo. Só que eu também estava pensando, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo da psicóloga Irlânia. Eu assisto muito e falo muito sobre os vídeos aqui porque de fato eu aprendo bastante. E ela estava falando, né, que ela acompanha alguns adolescentes e eles ficavam reclamando: ai, por que a pessoa viu o meu post e não curtiu? Ai, nossa, ela curtiu de fulano, mas não curtiu o meu. Ou curtiu e não era pra ter curtido, sabe? E às vezes a gente se importa com coisinhas tão pequenininhas, né? E eu fiquei assim, caramba, é verdade. Eu lembro que quando eu tava no Instagram, eu me importava muito com isso. E às vezes a gente acaba vendo pessoas, né, tristes, deprimidas, porque não recebeu a curtida da fulana. Eu esperava que fulana ou fulano curtisse. Então você fica triste, ansioso, porque não recebeu a curtida, ou talvez recebeu a curtida que não era para ter recebido, sabe? Cria uma coisa tão gigantesca para algo tão pequeno. E eu ficar, ou às vezes é porque recebeu uma mensagem, ou melhor, você enviou uma mensagem e a pessoa visualizou e às vezes não respondeu. E você fica muito chateado com isso. Eu sempre fiquei muito chateada, sabe? Ai, nossa, visualizou minha mensagem e não respondeu. Aí eu vou olhar o meu noivo e às vezes as pessoas mandam mensagem para ele, visualiza e não responde, ele não tá nem aí. Ou a pessoa, ele envia pra pessoa, melhor, né? E eu vou olhar o meu noivo e às vezes ele envia mensagem para alguém e, tipo, ele não visualiza as mensagens e a pessoa nem liga. E, tipo, homens, né? E às vezes, né, ele recebe mensagens que ele também não visualiza. E tá tudo certo. E às vezes eu falo assim pra ele, você não vai visualizar a mensagem? Ou você visualizou a mensagem, você não vai responder? Ele me diz, não tem por que responder. Eu visualizei, deixa aí. Sabe? E quando a pessoa vai mandar novamente uma mensagem para ele, a pessoa não fica cobrando, poxa, porque você não respondeu minha mensagem. É como se aquela mensagem nunca tivesse existido. O rapaz, quando a outra pessoa, quando vai mandar a mensagem, simplesmente é como se nada tivesse acontecido, porque de fato é algo pequeno. Sabe? Então não tem aquela coisa de, ai, nossa, você visualizou o meu post, não curtiu, por quê? Entende? Quando eu vi ela falando nessas coisas ontem, e eu tava vendo, né, com o meu noivo, você não se importa se a pessoa não curte sua publicação? Não. Nossa, a pessoa mandou, você enviou um áudio pra pessoa, ela nem abriu o seu áudio, você não se importa? Não. Não respondeu? Não. Sabe? Aí você para pra analisar e ver, sabe? Foi isso que aconteceu. Eu parei pra analisar e ver que eu sofria, que eu sofro, na verdade, por coisas tão pequenas. Ai, sofro pela pessoa ter aberto minha mensagem e não ter respondido. Ah, sofro por a pessoa ter visualizado uma coisa e não ter curtido. Mas quando a gente para pra analisar, são coisas tão pequenas, sabe? E é como a psicóloga Irlane falou, isso não significa nada. Se a gente começasse a entender que uma mensagem não respondida, tá tudo bem. E eu olhei assim pro meu noivo e fiz, poxa, eu quero aprender a ser desse jeito, sabe? Se a pessoa visualizou minha mensagem e não respondeu, tudo bem. E se ela vir daqui a uma semana falando de um assunto totalmente diferente que não tem nada a ver com a mensagem, a gente vai entrar nesse assunto e esquecer aquela mensagem. Porque eu não quero mais ficar me preocupando. Eu tava vendo um vídeo agora que me deu assim, sabe?
Porque o jeito que a pessoa falou, eu fiquei, não acredito. Só que eu não quero trazer isso aqui, sabe? Eu não quero trazer isso aqui. Eu acho que pelo fato de eu já estar pensando nessas coisas, então era isso que eu queria trazer. Que a gente não fique absorvendo essas coisas tão pequenas. Nessa era digital, a gente tem absorvido muitas coisas desse meio pra gente, coisas que são pequenas, né? Curtida ou não curtida, se comentou ou não comentou, porque compartilhou o post de fulano, não compartilhou o meu, porque visualizou minha mensagem e não respondeu, porque eu enviei uma mensagem faz um mês, a pessoa nunca visualizou. Gente, vamos parar de ficar criando problemas, sabe, pra nossa vida, problemas que não existem. E eu comecei a olhar pro meu noivo e vejo o quanto ele tem tranquilidade, sabe? Porque ele não se preocupa se a pessoa vai responder o que ele mandou ou não. Se a pessoa não responder, ele não tá nem aí. E ele também não se preocupa, sabe? O que a pessoa vai pensar se ele visualizar a mensagem e não responder. Ele simplesmente é livre. Ele aceita o que a pessoa tem a oferecer e também não tá nem aí. E ele também entende que a pessoa tem que aceitar e respeitar o que ele tem para oferecer. Então, eu tenho assim, eu sempre falo que ele tem me ensinado muito em relação a essas coisas, sabe? A ser um pouco mais paciente e, acima de tudo, eu não ficar me importando com essas coisas, principalmente no meio digital. Coisas que são tão pequenas. Ai, porque visualizou e não curtiu. Tudo bem, sabe? Tudo bem. Às vezes a gente vê coisas onde não existe, sabe? A gente fica já. Eu sinto que a gente já tem tantos problemas, assim, no dia a dia, assim, da vida adulta, né? Que nem deveria existir pra gente ainda criar esses probleminhas, essas coisinhas, picuinhas tão pequenas no mundo digital que a gente cria, sabe? Que a gente fica criando, porque fulana, às vezes eu mandei uma mensagem para ela assim e ela falou desse outro jeito. Eu fui muito carinhosa e ela não, sabe? Às vezes, na verdade, para mim isso tá meio cansativo. Eu cheguei num limite assim onde cansei, sabe? Cansei de ficar me importando com as coisas pequenas, de ficar me importando com coisas que de fato eu vejo que não tem tanta importância, que de fato não tem por que eu perder a minha paz com isso. São coisas muito minúsculas. E eu não tô aqui te julgando, sabe? Eu tô aqui abrindo meu coração falando a respeito de mim, que chega um momento que sufoca e parece que isso me sufocou. Eu quero que eu quero ser livre para curtir ou não curtir, responder ou não responder, e que a outra pessoa também seja livre para fazer o mesmo. Então é isso, sabe? A gente tem que ser livre a ponto de deixar o outro também ser. Livre para dizer não, mas também que o outro seja livre para dizer o não. A mesma coisa sabe, a gente ser livre para a gente querer fazer algo e que o outro também seja. Porque às vezes a gente acha que nós somos livres, mas o outro não. A gente deve dizer não, mas o outro não. Então, que a gente possa cada vez mais aprender, sabe? Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para que essas pessoas sejam professores para a gente. E eu costumo dizer que meu noivo tem sido um excelente professor. Sabe, eu tenho aprendido muitas coisas. E eu tenho buscado ser um ser humano cada vez melhor. E com isso, eliminando a preocupação com coisas pequenas, insignificantes. Então, era basicamente isso que eu queria trazer, sabe, no vídeo de hoje. Não posso nem deixar o vídeo ficar longo, porque se for depender de mim, eu ia falar bastante aqui, sabe, fazer um vídeo grande. Eu amo vídeos longos. Mas o celular tá sem memória, então é isso que eu queria trazer. Sabe, gente, para que isso traga paz. Traga paz para você, para que você. A gente já tem tanto peso nessa vida para ficar ainda acumulando mais pesos com coisas tão insignificantes, sabe? Vamos viver a vida mais leve. Tudo bem se a pessoa visualizou o seu story e não curtiu, tudo bem, gente, não precisa, né? Eu lembro quando meu noivo falou assim pra mim, e é obrigado curtir? Aí eu fiz, é que tem esse coraçãozinho aqui, tipo no WhatsApp, tá? Aí ele fez assim, eu não sabia que a pessoa tinha que curtir, porque eu não vejo necessidade disso. Eu fiz,
realmente. Não tem necessidade de você curtir, sabe? A gente que cria coisinhas, a nossa mente fica criando coisinhas e a gente, quando parece meio que a gente fica caçando, né? Ai, peraí, eu vou procurar alguma coisa. Então a gente fica caçando as coisas e quando a gente encontra qualquer coisinha, a gente, ó, isso aqui, eu encontrei. Então a gente fica buscando coisas meio que pra. Eu percebia isso comigo, pra ficar chateada. Porque meio que a gente se acostumou a estar preocupado. Então, quando a gente meio que tá leve, a gente fica caçando coisinhas. A gente começa a caçar coisas para que a gente volte àquele estado de preocupação e ansiedade, porque como a gente vive sempre nisso, meio que eu sinto isso comigo, meio que, como eu tô sempre preocupada, eu vou lá e eu quero estar assim. Então eu começo a procurar coisinhas pequenininhas só para vir novamente, meio aquela coisa de preocupação. Então hoje em dia eu tô fugindo disso porque eu entendi que de fato eu quero paz, sabe? Eu quero viver a verdadeira paz. Então, eu tô cansada de viver assim, pensando nessas coisinhas pequenas. Então, eu comecei a realmente não me preocupar. Não me importar com coisas sem importância. Então, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Que de alguma forma você possa analisar quais são as coisas que não têm importância, assim, para você ficar pensando, sabe? Para você ficar se preocupando. Então, que Deus abençoe sua vida, muita luz, muita paz. Bye!